203 do Código de Processo Penal. Ressalta que prestar depoimento falso é crime, conforme diz o artigo 342 do Código Penal. Registramos, contudo, que a comissão também garantirá o direito de recusa e autoincriminação, pelo que poderá o depoente valer-se do direito ao silêncio, sabendo que, em todo caso, ao depor, estará obrigado ao dever de dizer a verdade, sob pena da aplicação dos artigos já citados. Solicita assessoria e providencia a qualificação do depoente. Foi qualificado, né? Peço que responda as perguntas no microfone, Marcos, pois a auditiva está sendo gravada. Caso tenha dúvida quanto aos questionamentos, fique à vontade para pedir que se faça a pergunta novamente. Esclareço primeiramente, os membros da comissão farão as perguntas. Após esgotadas as perguntas pela comissão, abriremos a oportunidade para que os demais vereadores, se caso tiver algum vereador presente, possa também fazer suas perguntas. Agradeço desde já, em nome desta comissão, o senhor ter comparecido a esta oitiva, pois dessa forma está contribuindo com o nosso trabalho. Obrigado pela presença do secretário Marcos e também da procuradora Cristina. Marcos, o senhor é funcionário da Prefeitura de Utiba? Exatamente, a cargo de secretário de Obras e Transporte. Desde quando, Marcos? Desde janeiro de 2013. Está subordinado a quem, diretamente? Diretamente ao prefeito. Nós vamos dando uma pausa para que eu possa ir relatando, tá? Marcos, o senhor acompanhou as obras de construção da unidade básica de saúde aqui no centro? Uma parte dela, sim. Se o vereador quiser, dentro da pergunta, fazer algum questionamento, fique à vontade dentro da planilha, ok? Senhor Marcos, qual parte dessa obra o senhor acompanha? Essa obra foi iniciada na gestão passada da prefeita Cida, e quando nós começamos a acompanhar a obra, ela já estava no outono de laje, então ela já tinha um processo anterior. Altura de laje. Boa tarde, senhor Marcos. Boa tarde, procuradora. O senhor fez um relatório do estado inicial dessa obra e registrou esse estágio a partir do momento que o senhor tomou posse como secretário. O senhor tem um laudo do estado em que essa obra se encontrava, a partir do momento que o senhor tomou consciência da execução dela? Como nós iniciamos os trabalhos, demorou um período, saberia precisar agora quanto tempo demorou. Porém, quando foi feita a retomada, foi efetuado um relatório com o pessoal técnico para avaliar o que tinha sido feito e até onde. Esse relatório consta no GBO. O senhor assinou esse relatório, ajudou a confeccioná-lo, e quem foi o responsável técnico por ele? Esse relatório passou para a parte técnica do GBO, e eu não saberia dizer, mas acho que foi, com certeza, foi o engenheiro Pascoal Bruno.
na época, que estava como nosso engenheiro responsável na prefeitura. Gostaria de solicitar ao presidente que requeresse o relatório para constar dos documentos da comissão. Como ele não tem certeza exatamente de quem assinou, é um relatório sobre o estágio da obra no momento em que eles assumiram. Relatório técnico. Senhor Marcos, mediante a solicitação do vereador, o senhor pode providenciar esse relatório juntamente com o seu departamento e com o ex-funcionário, Pascoal? Sem problema, a gente solicita o departamento do DNO e em seguida temos a. Marcos, nós fizemos um documento pela comissão e foi respondido pela sua secretaria ao chefe de gabinete encaminhado nessa casa. O senhor assinou o documento aqui, senhor. E alguns itens desse relatório já se encontraram pedidos, e aqui o senhor atesta que, em razão da paralisação da obra anteriormente, ao início desta gestão, não encontramos documentos em resposta aos itens 3 e 5 do ofício desta comissão. Nós vamos encaminhar novamente. Deve estar aí Mas esse ofício, o senhor declara que assumiu a gestão e a obra referente ao 10% já estava paralisada por questões ambientais. Haja visto o encontro de ossadas no local. O senhor teve conhecimento ou acompanhou a obra no local novo que ela está hoje? Não. A resposta que estaria é sobre o local original das ossadas. Da segunda etapa, onde foi feita a autorização na época pela CID e pelo secretário Hélio, foi nesse novo local. Nesse novo local deve ter um relatório de como estava a das obras. Marcos, quem é o responsável, vamos dar a segunda etapa dessa obra, no local onde ela se encontra hoje, quem é o responsável por acompanhar essa obra da sua secretaria? Hoje é o nosso arquiteto, o engenheiro Maputo, subordinado pela gestão com o senhor Alexandre Gomes. Ele era o técnico responsável, indicado pela sua secretaria, juntamente com a gestão, para acompanhar a obra. Exato. O senhor me lembra aí que estágio da obra ele começou a acompanhar? Não saberia precisar agora.
Senhor secretário, no momento em que foi averiguada essa obra, logo no início da gestão do senhor como secretário, onde foi elaborado esse relatório do estágio em que encontrava-se essa obra. Posteriormente, essa obra teve continuidade. Então, esse relatório que os senhores fizeram não identificou nenhuma irregularidade nessa obra, tendo em vista a parte técnica e a parte de convênio. Então, a gente sabe que um convênio ele tem as questões técnicas e as questões documentais. Esse relatório ele não apontou nenhuma pendência para a continuidade dessa obra? Não, Leonardo, é o seguinte, quando foi retomada a obra, ela já estava nesse local, e com documentos que vieram da outra gestão. Então, quando foi feita a mudança, a transição de lado da UBS, já tinha, como eu comentei agora há pouco, estava na altura de laje. Então, nesse momento, nós não detectamos nada. E durante o convênio, por um outro problema técnico de mudança de localização, o que aconteceu? Ela ficou paralisada o pagamento, porque tinha uma dívida anterior à empreiteira, porque ele tinha feito uma parte da fundação do outro lado, então tinha essa questão, que a gente chamava de que tinha duas petições número 1. Então, sem a primeira petição, não tinha como entrar com o convênio. Então, por esse motivo, nós não tivemos contato com o pagamento, o banco que estava financiando a obra. Eu não tenho como responder a minha pergunta. Os senhores não levantaram nenhuma questão que impedisse a continuidade da obra em termos de convênio. Quando os senhores fizeram esse relatório do estágio dessa obra, não foi identificado nenhum elemento que impedisse a continuidade dessa obra? Nesse momento não, porque não entramos em contato com o cônjuge, ou seja, como a obra estava paralisada há bastante tempo e tinha essas dificuldades, nós tínhamos que acertar essas arestas de lugar, etc., para dar continuidade. Quando foi dada a continuidade, já se podia fazer as primeiras medições. Quando foram feitas as primeiras medições, é que nós fomos realmente entender que aquela obra não estava regular no terreno pelas liberações que deveria ter. Secretário, qual fase da obra o senhor acompanhou? E, se possível, por favor, escreva como estava a obra quando o senhor começou a acompanhar até a fase final delas. O senhor possa escrever, peguei a forma que o senhor encontrou e até a conclusão após a inauguração. O senhor pode escrever quais foram os pontos de avanço que tiveram? Olha, geralmente quem faz o acompanhamento mais próximo é o corpo técnico. Eles poderiam dizer mais precisamente do que eu. Mas no acompanhamento que nós fizemos em conjunto, produzidas em conjunto, foi como eu falei, se não olhamos por de laje, né, sem a parte, se não me engano, sem a parte hidráulica, ou a parte elétrica, não lembro, mas, ou seja, nesse momento, tinha alguns questionamentos técnicos que foram conversados, mas eles eliminaram em seguida, entendeu? Então, quer dizer, desde a altura de laje até o final dela, nós acompanhamos, assim, periodicamente. O senhor disse grupo técnico. Você pode descrever quem é esse grupo técnico? O grupo técnico são os responsáveis
pelo trabalho em si. Ou seja, se ele está seguindo realmente o projeto. Quem são esses grupos técnicos? No começo foi o engenheiro Pascoal, que ficou com a gente, e depois o arquiteto Macoto. Eles acompanham o projeto, eles correto, material. Questão de formalidade, você sabe dizer qual é a empresa responsável pela obra? Eu trato de como sabe, nós temos uma outra empresa responsável. Quantas obras estão sendo realizadas no município atualmente? Como assim, não é? Quais são as obras que estão sendo realizadas no município, em geral? São a biblioteca, a mecânica, né? A creche, a OBS, a quadra poliesportiva. Como assim? A gente não está calçamento, né? 6 obras. 6 obras? Aproximadamente 6. Aproximadamente 6 obras. Senhor secretário, o senhor pode me afirmar, ou responder, quem realiza os laudos das medições das obras municipais? O corpo técnico, ou pode ser o José Augusto, o engenheiro, ou pode ser o engenheiro Macoto, o arquiteto Macoto. Secretário, o senhor constatou alguma irregularidade em relação à construção da unidade básica de saúde no centro de Juritiba assim que o senhor se deparou com ela e ao longo do processo? Irregularidade é somente a autorização, vamos dizer assim, de início de obra num local que não estava definido. Isso posteriormente, lógico, foi de imediato. Mas, no contrário, sim, assim, então, são alguns detalhes que aparecem dentro da obra, onde no dia a dia o corpo técnico vem, conversa com a prefeitura, olha, isso aqui está ruim, isso aqui precisa melhorar, isso aqui, são coisas assim, não irregularidades, mas sim detalhes técnicos que têm que ser acertados dentro do qualquer obra. Secretário, dentro dessa mesma pergunta, se o senhor assumiu em fase de laje, a sua secretaria ou esse grupo técnico, o senhor escreveu para a gente, no caso hoje é o Macoto, o engenheiro José Augusto, o senhor detectou irregularidade do ponto de vista funcional, do ponto de vista técnico da sua parte, como posso dizer, local apropriado, se tem condições, se está autorizado a construir. Não é que o senhor e o grupo técnico relatou assim que assumiu aquela responsabilidade dentro da construção. Como você já tinha uma ordem de serviço autorizando o início das obras naquele local pelo antigo secretário de obras, ele, toda a documentação vinda da outra gestão, nós temos andamento aquilo que já tinha.
Só que quando nós fomos verificar o convênio para começar a efetuar outros pagamentos, é que vimos que ela tinha irregularidade local, não tinha licença ambiental, etc. Então foi exatamente nesse momento. Até então não tinha se atentado a isso, porque já tinha dado serviço. E assim, é muito difícil uma empreiteira iniciar uma obra sem ter toda a documentação regular. Secretário, o senhor se lembra, nas suas anotações, exatamente em qual estágio da obra que os senhores detectaram essa pendência com relação à alteração do local dela? Alteração de local, né? Isso. O senhor disse que no decorrer da obra, os senhores detectaram isso, e eu gostaria de saber qual era o estágio da obra no momento em que os senhores detectaram essa problemática. Olha, quando nós retomamos as negociações para a retomada da obra, já tínhamos documentos fornecidos pela empreiteira, porque nós não tínhamos esses documentos desde a época da transição. Então, nós não tínhamos alguns documentos em mãos. Então, quando entramos em negociação com a empreiteira, entramos esses documentos, inclusive, porque deveria ser pago pela prefeitura, né? Então, nesse momento, é que nós tomamos conhecimento que a obra tinha sido trocada de local, mas já estava com documentos fornecidos pela própria gestão naquele momento, dizendo que poderia ser feito do outro lado e autorizando a construção do outro lado. Então, eu acredito que isso aí deve ter sido meio do ano passado, agora setembro, outubro, mais ou menos. Porque demorou muito para a gente poder começar a negociar com esse pessoal. No estágio de 0 a 6%, o senhor classificaria, de 0 a 100%, o senhor classificaria que essa obra, nesse momento, estava com que percentual de execução? Ele teria que checar como é que estava toda a parte hidráulica, elétrica, ou seja, em termos de construção, ele estava aí com o que eu falo, laje, etc., uns 40%. Mas não saberia precisá-lo, porque precisa ver como é que a parte elétrica, a parte hidráulica, toda a parte de acabamento, etc. Então, os senhores detectaram essa irregularidade, essa possível pendência. Os senhores dizem que não tiveram acesso aos documentos. Os senhores chegaram a procurar a Caixa Econômica Federal, que é o órgão gestor desse convênio, em busca desses documentos? Na realidade, a procura junto à Caixa, o convênio, foi para poder você fazer os aditamentos que estavam um local veio para outro, para não perder o convênio. E já entrar com a documentação solicitando os pagamentos dessa obra que foi feita nesse local. Então, nesse momento, nós conversamos muito com a Caixa para poder retomar, ter um longo prazo, e nisso, várias negociações, mas até então, quando foi realmente levado para lá as planilhas de execução, é que foi descoberto que não tinha, o convênio não estava aberto porque não tinha a licença para poder construir ali. Tanto é que depois disso nós fizemos outro pedido à Caixa para manter o convênio, para voltar para poder colocar essa UBS ou no local indicado anteriormente ou no outro local. No momento em que os senhores tomaram ciência desses fatos, o que motivou a decisão de continuar executando a obra? Na realidade, praticamente ela estava concluída, porque
precisava-se fazer a UBS, então a obra seguiu o curso dela, ficando pendente somente os pagamentos. Então, quando a obra estava quase finalizando, 95%, começou a fazer as documentações e vimos que tinha essa irregularidade no processo. O senhor considera natural dar continuidade numa obra sem ter a garantia de que esses pagamentos seriam feitos, uma vez que uma obra ela é feita por etapas, cada medição ela precisa ser averiguada, constatada pela Caixa Econômica Federal, e os senhores foram dando continuidade, como o senhor mesmo acabou de afirmar, sem esses pagamentos efetuados, o senhor não acha que isso coloca em risco o conjunto, ou seja, o município não corre o risco de ficar sem receber por essa obra? Eu entendo a preocupação e uma obra que, volto a dizer, a gente já vinha de uma obra em andamento. Inclusive, se não me engano, já tinha medições anteriores. Então, eu acredito que nós poderíamos ter detectado alguma coisa, mas por ter documentos indicando que estava tudo correto, ficava difícil fazer qualquer tipo de julgamento agora. O senhor citou agora que tinham documentos indicando que estava tudo correto. Quais são esses documentos que o senhor disse que indicaram que estava tudo correto? Só pela ordem de serviço, né? Quando você faz a ordem de serviço, dando autorização para o início das obras, se entende que está tudo correto. Então você não faz, não assina um documento autorizando o início das obras. O início das obras é um documento que autoriza ela iniciar. O decorrer dela existem medições. O senhor não se preocupou com o andamento dessas medições? Não, as medições foram realizadas, ou seja, toda a planilha de segmento que funciona dessa forma. A empreiteira vem, lança uma planilha para a gente, dizendo, nós executamos X% de cada etapa. Então, o corpo técnico vai para lá e confere essas medições, se é real ou não, certo? Então, a partir daí, foram feitas as medições na obra, ou seja, a empreiteira mandou as planilhas, nós conferimos as planilhas, e devido ao problema junto ao convênio, é que elas não foram lançadas para adiante. Outro detalhe que eu gostaria de saber se o senhor prestou atenção a ordem de início, muitas vezes ela pode ser autorizada sob cláusula suspensiva. Significa que ela está condicionada à apresentação de documentos posteriormente ao início da obra, como foi o caso do licenciamento ambiental. Os senhores não se atentaram ao fato de que essa obra estaria sob cláusula suspensiva e com seus recursos bloqueados, aguardando a apresentação de uma licença ambiental? Como eu falei anteriormente, quando foi feita a mudança de local, tem um documento da gestão anterior autorizando fazer lá, porque fazia parte do mesmo documento. E realmente nós não vamos conferir se realmente fazia parte da mesma matrícula ou não.
Senhor secretário, conforme a afirmação do senhor, assim que o senhor assumiu a pasta e a obra em questão, da unidade central, constatou-se algumas irregularidades, segundo o senhor disse, licença ambiental, do local, referente à matrícula, informação. E o senhor sabe me informar se a prefeitura ou se o seu grupo técnico tomou alguma providência para resolver a questão que implica na liberação da conclusão da obra para o possível pagamento? Sobre licença ambiental, nós descobrimos isso há pouco tempo. Então agora é tentar ver se a gente consegue o licenciamento ambiental naquela outra matrícula, ou construir uma rodovia. Isso é uma decisão que não cabe à minha secretaria. Mas o DBO já está correndo junto à documentação necessária para ver se é possível isso. Sendo assim, o senhor pode afirmar que a obra ela não acompanhou, não respeitou os as medições e o pagamento referente à construção, e não respeitou a legislação da CETESB pertinente? O senhor assume a responsabilidade, enquanto grupo técnico, da construção da obra referente ao local não ser autorizado pela CETESB, por não ter uma licença ambiental, por não ter uma averbação à matrícula nova? Eu não posso dizer que o corpo técnico foi responsável por isso. O que eu posso dizer, sim, que teve uma autorização na gestão anterior, junto com o secretário Hélio, que deveriam, nesse momento, ter tentado e ter toda a documentação. Como nós iniciamos e retomamos com o documento dizendo à Caixa Econômica que podia transferir de local, que pertencia ao mesmo matrícula, a mesma licença, não tinha problema nenhum. Nesse sentido, eu faço a pergunta: após a conclusão, visto que a transferência de local, seja pela gestão passada e até ao senhor e a sua pasta e ao atual prefeito assumir a obra, foi identificado que a matrícula, que existia uma outra matrícula no local, e se foi, o grupo técnico decidiu tecnicamente, não digo em relação ao pagamento, que é outra secretaria, tecnicamente continuar a obra, acompanhar ou autorizar que a empreiteira finalizasse a obra, sabendo que não existia uma licença ambiental e nem o local era apropriado, após a identificação do erro. Como eu comentei agora, nós descobrimos que existia essa irregularidade quando a obra já estava com 95% de execução. Então, daí para frente, aqui a gente vai ter que verificar e as possibilidades que a gente pode fazer para regularizar isso. Senhor secretário, quando o senhor identificou 90%, o senhor sabe me descrever a data quando o senhor identificou esse 95% da obra já concluída? Não saberia precisar agora exatamente quando. Provavelmente deve ter sido antes do dia da inauguração, no dia 28 de março. Subentende-se que após a inauguração tem pelo menos 97, alguns detalhes a serem finalizados. Porém, 95% do senhor disse da obra estava finalizada. O senhor poderia como eu posso dizer mais ou menos qual é a data dessa conclusão dessa etapa de 95% dessa obra? Realmente, eu acho até que foi feito, quando faltavam alguns detalhes de construção, a gente fala 95, mas para pintura, piso, grama, etc. Né? Eu acredito que
logo depois da inauguração, que foram correr atrás da documentação. Antes disso, não. A minha pergunta é assim, o senhor identificou 95% da obra quase finalizada. A questão de datas, quando foi, primeiro, né, quando ela foi inaugurada? O senhor sabe o dia que ela foi inaugurada? Não saberia precisar para você agora, melhor. O senhor já esteve presente em algum tipo de evento de inauguração desta unidade específica? Sim ou não? Sim. Secretário, o senhor identificou que 95% da obra já estava concluída. O senhor se recorda de quantas medições foram feitas? De memória assim, não. Mas, haviam sido feitas. As edições, inclusive no terreno anterior e nesse novo terreno. O senhor sabe quantas medições foram pagas até aquele momento? Nenhuma. Essa obra foi inaugurada no aniversário da cidade, o senhor esteve lá presente. O senhor participou de alguma reunião, fez algum pedido para o empreiteiro responsável da obra, para que ele acelerasse essa obra, para que ela fosse inaugurada no dia do aniversário da cidade? Não. O senhor tem notícias de que houve pedido de aceleramento de aceleração dessas obras para que ela fosse inaugurada justamente no dia das festividades do aniversário da cidade? Não. O senhor pode nos dizer qual é a metodologia de acompanhamento da execução das obras no nosso município? São feitas visitas periódicas e o pagamento e as planilhas são lançadas mensalmente pelo empreiteiro. O senhor poderia nos descrever qual a periodicidade desses acompanhamentos das obras e quem é ou quais são as pessoas que fazem esse acompanhamento? O grupo técnico é o engenheiro José Augusto e o arquiteto Macoto. E ele é aleatório conforme a velocidade da obra. Então, pode ser semanal, pode ser quinzenal, dependendo do que está sendo feito executado na obra. Existe um registro de acompanhamento dessas obras? Sim, porque daí, principalmente quando nós dependemos do intempéries, as obras podem se atrasar. Isso tem que ficar registrado em livro de obras. Então, que não trabalhou uma semana, 15 dias, por motivos de chuva, etc. Então, existe um acompanhamento e quando o grupo técnico passa por daí alguma irregularidade ou alguma coisa que está contra o projeto, ele anota nesse livro para que seja feita a correção o mais rápido possível. O município dispõe do livro de acompanhamento da obra
UBS aqui do centro, da qual estamos tratando? O acompanhamento existe. Não sei se foram feitos alguns apontamentos do livro no diário de obras, mas isso a gente pode conseguir junto ao departamento de obras. Esse diário de obras, especificamente da UBS do centro, ele existe? Deve existir, porque no começo, como a obra estava parada, muita coisa ficou sem algumas anotações, porém tem um acompanhamento através do montante. Assim, o senhor me deixa confuso, secretário. O senhor disse que tem um acompanhamento das obras, que é feito um diário de obra. E aí o senhor disse que deve existir dessa obra? Não, tem que existir. Desculpa. Ele existe. Ele existe. Secretário, quem é o responsável por esse livro? O corpo técnico que acompanha a obra. O livro da OBS é o corpo técnico? Isso. O corpo técnico. Ele faz o mandamento. Esse livro da OBS, ele fica na Secretaria de Obras ou fica com a empresa responsável? O apontamento fica na empreiteira. Empreiteira. Secretário, o município, a Secretaria de Obras, o Departamento Municipal de Obras, ele possui fisicamente um documento que é o relatório diário dessa obra? O diário ele fica na obra, porque o apontamento de irregularidades ou critérios é tratado em conjunto. Então, esse fica junto com a empreiteira. Nós anotamos as folhas, são numeradas, são tudo controlado. Então, o município não dispõe de nenhum documento, registro, livro diário dessa obra OBS do centro. O livro fica com o empreiteiro. Os demais documentos, relatórios fotográficos, acompanhamentos, isso ficou com a prefeitura. Esse livro diário de obras, mesmo após a obra concluída, permanece com a empreiteira. Não saberia dizer se ela retorna para a prefeitura ou fica com eles. O senhor tem conhecimento de que foi feito um pagamento em função, já que o senhor mesmo afirmou que essa obra não obteve seus pagamentos autorizados? Houve um pagamento, uma liberação de pagamento de serviços não realizados em outra obra, a obra da Proinfância Creche, para compensar o que não foi recebido na obra da UBS? Desconheço. Marcos, secretário, quem foi, na figura do que o senhor se reporta ao prefeito, ou até mesmo o senhor, tecnicamente, que autorizou o reinício desta obra? O reinício, você está falando do grupo técnico que assinou a... Quando o senhor assumiu a gestão, o senhor se deparou com uma obra até a altura da laje. Em virtude do processo todo que nós já discutimos anteriormente aqui, até ser
momento, quem tomou a decisão de reiniciar a obra, autorizou isto tecnicamente, se é o senhor gestor prefeito, se teve alguma reunião com a empresa, quem decidiu o reinício das obras? Isso Foi a continuação. Como assim, estavam com todas as obras do município paradas, então nós tínhamos que entrar em contato com os empreiteiros para a retomada dessas obras. Então, de comum acordo, com as medições que estavam pendentes, etc., o verdade andamento, foi de comum acordo com os empreiteiros para que isso se retornasse a continuidade das obras. Né? Quem autorizou os senhores a ter essa reunião com os empreiteiros e reiniciar as obras? Essa foi uma parte da Secretaria de Obras, fazer toda a triangulação junto com os empreiteiros para que as obras não fiquem paradas. Então, essa responsabilidade de chamar os empreiteiros, saber onde estão, o que parou, o que falta, isso é feito pela minha Secretaria de Obras. Então, o senhor afirma que a decisão de se reiniciar a obra ou ter uma obra no município é a sua secretaria, o senhor que determina isso? É a pasta de Secretaria de Obras que faz, junto com a gestão, nesse momento, anteriormente não, mas através de recursos, licitação para ver qual é a empreiteira que vem, e a responsabilidade é toda nossa, toda a Secretaria de Obras. A quem o senhor se reporta? Diretamente ao prefeito. Diretamente ao prefeito. O senhor prefeito permite o senhor, mesmo que verbalmente, a reiniciar e continuar a obra? Ou o senhor não se reporta a ele? Não, lógico. O prefeito vai ser da prefeitura, nós fazemos tanto de conjunto e todo mundo consciente do que está acontecendo. Então o senhor teve o consentimento do prefeito? Claro, a intenção é fazer com que as obras que estavam paralisadas dessem andamento no município. Senhor secretário, em algum momento houve paralisação das obras depois de reiniciadas? Sim ou não? Acredito só como no momento de greve que teve hoje, talvez o único momento que eu lembro aqui no mar. O senhor tem esse registro formalizado desta paralisação? Não. O senhor confirma que foi um momento de paralisação em virtude de greves, é isso? O que eu me recordo agora foi um período que no governo da empreiteira com os funcionários e que houve uma paralisação. Ok. E o senhor sabe quais foram os motivos que levaram para essa paralisação? Não saberia dizer por que a paralisação. Seria falta de pagamento? Não saberia dizer. Secretário, essa obra ela passou a ser acompanhada pelo senhor em janeiro de 2013. O senhor se lembra a primeira apresentação de medição que o senhor fez à Caixa Econômica Federal? O senhor se lembra a data? Não saberia precisar. O senhor acredita que essa primeira medição tenha sido ainda no primeiro semestre de 2013? Eu acredito que a primeira medição foi feita ainda na gestão anterior. Em relação à gestão do senhor, que é a qual estou me referindo, quando foi que os senhores apresentaram a primeira medição à Caixa Econômica Federal? Precisar, não tem como. Você foi apresentado antes
mas não saberia dizer a você precisamente qual data, o mês. Quando a senhora assumiu a gestão da secretaria, a senhora afirma que já haviam apresentado à Caixa Econômica Federal os BM, boletins de medições? Sim, no período da troca de terreno. E o senhor chegou a questionar a Caixa Econômica Federal nesse interim de janeiro, decorrer de janeiro de 2013, todo ano de 2013, o não pagamento dessas medições? É todo um período, não saberia precisar de você, mas de janeiro até o reinício das obras, falando depois do meio do ano, não saberia dizer se foi setembro, outubro do ano passado, que se começou a retomar as obras, é que nesse período que antecipou essas medições, tiveram toda a negociação para a retomada das obras. Então, assim, nós não entramos em janeiro e ela continuou dando sequência em janeiro. Houve um período de negociação junto com a SPT e outras áreas do município para a retomada das obras. Então, até você fazer o alinhamento de tudo, para que isso voltasse à construção, voltasse aos trabalhos, isso demorou um determinado tempo. E até a primeira medição, entre a primeira medição da parte superior do terreno com a parte inferior, ou do outro lado, onde ela foi construída, então teve uma certa morosidade. Eu não saberia dizer quando, se foi realmente no ano passado, que foi a primeira medição, ou se foi nesse ano de 2014. Eu teria que rever os documentos para ficar mais transparente. Secretário, me causa bastante estranheza nós termos uma obra que passou por esse período de negociação para a retomada dela, a obra foi retomada, e se ela foi retomada, subentende-se que a negociação foi boa, e os senhores esperaram chegar em 95% da obra para descobrir que havia algum problema no convênio. O senhor não considera que houve uma gestão falha no acompanhamento dessas questões, uma vez que os documentos são livremente de acesso à Prefeitura na Caixa Econômica Federal? Foi como eu entendo ontem, quando você tinha uma obra paralisada, sei lá quantos meses, uma documentação anterior de um período onde você está regularizando a situação de várias planilhas, situações, fazer documentos, para acertar isso, há uma certa morosidade. Então, eu não acredito que tenha tido displicência ou irregularidade. E sim, foi só um problema no processo. Então, eu não posso culpar uma gestão ou outra gestão. O que nós tínhamos que fazer, nós fizemos, demos continuidade à obra. Infelizmente, nesse período, na finalização da obra, que tivemos o conhecimento de que a obra não poderia ser naquele local, porque não era uma obra nativa. Senhor secretário, hoje, dia 29 de outubro, a pergunta: a obra foi totalmente concluída? E quando houve essa conclusão?
conforme o projeto inicial da obra, todos os passos dentro do projeto foram concluídos. Senhor secretário, no dia 28 de março foi feita a inauguração desta obra. A empresa Conspap fez a entrega da obra finalizada para a Prefeitura ao seu corpo técnico? Sim. De forma verbalmente ou formalmente? Eu sei que tem uma inscrição final, eu não sei se isso deve ter gerado algum documento, sim. Não saberia dizer que, como a parte técnica, ela vai direto para as planilhas. Então, houve algum documento por parte da Conspap entregando a obra ao município para a sua inauguração finalizada? É de responsabilidade do empreiteiro entregar a finalização da obra para a Prefeitura. Secretário, o senhor poderia nos descrever qual que é o procedimento da municipalidade para receber formalmente uma obra concluída? Esse parecer fica junto com o grupo técnico, né? Porque um engenheiro de um lado e um engenheiro do outro. Mas acredito que o pessoal do grupo técnico pode responder isso precisamente. Secretário, o senhor está à frente de uma secretaria que tem quase 10 obras em andamento. O senhor poderia nos descrever o procedimento? Quais os documentos, se é feita uma vistoria, se tem um termo de recebimento dessa obra? Eu gostaria que o senhor descrevesse o procedimento feito ao receber uma obra, não especificamente os detalhes, mas a formalidade como é que é? É toda documental, ou seja, é feito a visita em loco pelo grupo técnico, avaliando as condições, o que tem, o que foi feito, como foi feito, e tudo isso é documentado, entregue e finalizado a obra. Mas existe um procedimento, não é verbal, tá? Mas existe um documento dizendo que a obra foi entregue e por parte da Prefeitura dizendo que é critério cumprir com todas as etapas pertinentes ao projeto. Uma pergunta tanto quanto óbvia, secretário, mas eu insisti em fazê-la. O município dispõe de toda essa documentação de recebimento dessa obra, que ela está tudo ok, de acordo com planilhas e todas as formalidades dessa obra, da UBS? Não sabemos precisar agora, porque como foi colocada a gestão, a pasta de gestão, para frente dessas obras de convênio. Mas eu não saberia de responder agora mesmo, porque isso aí ainda não a parte de gestão do convênio. O senhor não tendo essa certeza, o senhor então nos dá o direito de entendermos que é possível que uma obra seja inaugurada e não tenha sido recebida formalmente pelo município. Então, nessa UBS, é possível que o prefeito tenha feito uma cerimônia de inauguração sem essa obra estar recebida pelo município? O senhor acredita que isso é possível? Não acredito. Isso deve ter sido formalizado na finalização da obra. Esse deve nos deixa dúvida. Porque eu não posso afirmar porque eu não tenho conhecimento dos documentos, mas deveria ter. Então eu acredito
e o secretário Alexandre pode responder isso precisamente para vocês. Então, a responsabilidade hoje pelo recebimento de uma obra concluída é do senhor secretário Alexandre Pontes? Toda a parte de gestão absorveu uma parte da Secretaria de Obras. Ela fica sob responsabilidade da Secretaria de Obras, porém com a coordenação e acompanhamento da Secretaria de Gestão, porque a Secretaria de Gestão fica diretamente com a pasta com os convênios, né? Então a responsabilidade é do senhor e o senhor não sabe se esse documento existe. Isso é uma formalização normal, ou seja, eles têm que executar isso. E eu, para vocês, os vereadores aqui presentes, que eu vi esse documento em mãos, eu não vi, mas ele tem que existir. Então o senhor desconhece esse termo de recebimento da obra? Não, desconheço. Eu só não peguei em mãos, não tive fisicamente no mundo. Tem que existir. Ele existe, então? Não. Eu dou para os vereadores. Esse documento não passou pelas minhas mãos. Ok? Mas em qualquer obra de entrega de obra tem que existir esse documento. Então o senhor desconhece e passou pela sua mão? Não passou pela minha mão. Então o senhor desconhece? É o termo De recebimento da obra. eu não tenho esse documento, ou seja, eu não vi. Senhor secretário, algum representante da Caixa Econômica, após o reinício desta obra, fez alguma vistoria com o seu grupo técnico, juntamente com o empreiteiro, na obra? Se sim, qual é o nome, por favor? Não, eu me recordo não. O senhor teve algum acesso? No dia 24 de fevereiro de 2014, deste ano, a empresa formalizou um pedido de aditamento para um reequilíbrio econômico da obra, no valor de R$ 35.588,43. O senhor teve acesso a esse pedido de reequilíbrio, haja vista que o seu grupo técnico também acompanha e até justifica esse reequilíbrio, sim ou não? Sim. O senhor sabe descrever a justificativa desse reequilíbrio econômico desta obra, no valor de R$ 35.588,43, que é equivalente a cerca de 20% do contrato? Se eu me recordo bem, isso se trata porque a obra ficou muito tempo paralisada e teve uma defasagem entre o material de construção. Então, isso seria um reequilíbrio referente ao início das obras que tinham um orçamento, e como se alargou por tanto tempo por ter ficado paralisado, houve uma defasagem no material. Secretário, o senhor sabe me afirmar se esse reequilíbrio econômico tem uma correlação em virtude, segundo o depoimento do senhor Francisco da Consfab, dos shows do município no valor de R$ 30 mil, ao qual ele destinou e contratou, e referente aos R$ 4 mil da última banda que ele disponibilizou na mão do senhor Tony? O senhor tem algum conhecimento sobre isso? Se tiver, o senhor poderia descrever? Desconheço por completo. Algum momento o senhor foi consultado acerca da necessidade deste aditamento para aumentar o valor do contrato, deste reequilíbrio econômico, a sua pasta? Geralmente, quando tem um atraso em obras e tem uma defasagem material,
deveria pedir um reequilíbrio. Não vejo. O senhor foi consultado o seu secretário e autoridade máxima abaixo do prefeito acerca dessa necessidade de aditamento para aumentar o contrato? Isso geralmente vem do documento para entender a solução disso. Então, através das informações que nós temos, isso não se refere a atraso de obras por causa de chuva, etc. Então, esse meio documento o item é repetido. Então o senhor foi consultado. Sim, senhor. Após essa consulta, o documento protocolado, conforme consta nos autos, aqui conosco, a prefeitura, ela aceitou esse aditamento? Sim ou não? Não. O senhor sabe o motivo? Porque justamente nesse momento é que foi visto que a obra estava irregular. Então, o aditamento foi aceito por parte da prefeitura, né? No dia 24 de fevereiro do corrente ano, a empresa formalizou o pedido de aditamento em relação ao valor do contrato deste ano. Então, o senhor identificou as irregularidades e, por isso, formalizou para que não houvesse aceitação deste aditamento? Dia 24 de fevereiro, você está perguntando? Sim, foi quando eu direcionei a pergunta. Não, no 24 de fevereiro, se foi feito algum pedido de deixa eu recordar aqui as datas, foi feito um pedido de aditamento no dia 24 de fevereiro de 2014. Vou formalizar de novo a pergunta do senhor, desde a primeira. No dia 24 de fevereiro de 2014, a empresa formalizou um pedido de aditamento em relação ao valor do contrato. Na pergunta anterior, eu disse se tinha uma correlação ao show da cidade e aos R$4.000 da banda do último dia em relação ao sorteio. O senhor disse que desconhecia, não teria conhecimento dessa correlação. A empresa justificou que era necessário para buscar um reequilíbrio econômico no valor de R$35.588,43, equivalente a 20% do contrato. Isso foi um pedido em 24 de fevereiro de 2014 do corrente ano. Eu perguntei se o senhor teve acesso a esse documento. O senhor disse que sim. E se a prefeitura aceitou, o senhor disse que não, em virtude de o lugar estar irregular. Correto? Desculpa, eu confundi aqui as datas. Dia 24 de fevereiro, ele fez um pedido de aditamento de reequilíbrio econômico da obra. Esse processo tem que passar também pela Caixa. Não é só para falar que sim ou que não. Então, quer dizer, se foi dada entrada a isso, tinha que ter feito as devidas justificativas e enviado para a Caixa. Então, quer dizer, a prefeitura, ela entende, dependendo da obra, entende o que é a diferença de reequilíbrio econômico. E isso é passado dentro da obra. Agora, a prefeitura não autoriza. Ela simplesmente repassa essas informações, justifica junto à Caixa para que seja liberado esse recurso. E a segunda pergunta tinha sido se a prefeitura não tinha aceitado o aditamento no valor. O senhor disse que não. Retornei a pergunta por qual motivo. Disse que o local estava irregular. Como foi feito? A competência da Caixa, sabemos que ela determina sim ou não. Porém, não houve representante da Caixa, segundo o senhor, em loco, vistoriando a obra. Então, subentende-se que não teria autorização da Caixa. Exato. E o motivo que levou a não aceitar o aditamento e encaminhar a Caixa para um possível pagamento, um reequilíbrio, o senhor pode descrever? Todo o processo de retomada de obra, ele é moroso. Então, esses pedidos podem estar todos em conjunto com as medições.
Então, por esse motivo, não tem nenhum parecer da Caixa, nenhum parecer da Prefeitura, porque ainda estamos regularizando todo o processo de retomada da obra. Então, provavelmente isso está preparado na Caixa, juntamente com as outras missões. Sua secretaria encaminhou esse requerido à Caixa? Sim ou não? Sim. O senhor se recorda quando? Não saberia precisar. O senhor saberia dizer se foi no primeiro semestre de 2014 ou no segundo? Provavelmente no segundo. Provavelmente. Não posso precisar. Mas foi do corrente ano. Corrente ano. O senhor tinha ciência de que a Prefeitura não contava com a licença ambiental desta obra? Perdão, vereador. O senhor secretário tinha a ciência de que a Prefeitura não contava e nunca contou com a licença ambiental desta obra até esse momento? Não, não desconhecíamos por completo. O senhor desconhecia por completo? É porque eu já visto que tínhamos um documento mudando de lugar e dado início nas obras, ou seja, não nos adentramos em investigar se aquilo lá estava correto ou não, devido aos documentos que tinha na época. Senhor secretário, francamente, o senhor, como munícipe de Juritiba, como secretário da pasta, tem-nos a dizer desse desconhecimento por completo da licença, que é o primeiro passo para uma obra. O que o senhor pode escrever desse sentimento que a gente... Olha, vereador, todos nós entendemos a necessidade do projeto. Quando você vê uma obra liberada, uma obra com ordem de serviço para execução, você reinicia as obras com ela já numa altura de laje. Então, nenhum empreiteiro, se não tem essa licença, ele não inicia. Nenhum secretário ou engenheiro assina um documento dizendo que está tudo ok e pode reiniciar as obras. E é com um sentimento ruim de não ter investigado a fundo, entendendo que o procedimento estava correto. A quem, ao qual o senhor atribui esta falha de desconhecimento por completo das licenças? A quem o senhor atribui este fato, que é o principal e o primeiro a ser trabalhado antes do início de qualquer obra? Eu acredito que depois que você assina uma ordem de serviço num determinado local, a responsabilidade é totalmente da pessoa que está assinando e identificando o local. O nosso compromisso era de retomar as obras. Então, realmente, eu acredito que o procedimento já veio errado anteriormente. E nós, infelizmente, nos atentamos a essa documentação necessária. Então, quer dizer, nós não fomos coniventes, mas se tivesse tudo regular, hoje nós não teríamos esse problema. Então, o senhor atribui a uma gestão anterior, que iniciou o início, a mudança de local, por virtude de alguns fatores que já conhecemos nessa comissão, e após o senhor assumir o mandato, juntamente com o atual prefeito, diz que não é conivente, mas mesmo assim
concluiu, acompanhou as obras e recebeu para a inauguração, o senhor atribui a sua pasta ou a quem? Não, são secretaria de obras, não tem dúvida. É um procedimento normal. Poderíamos ter nos atentado, ido ao fundo, mas nós, no decorrer do início das obras, entendemos que estava tudo regular. Mas é de responsabilidade nossa ter investigado ou ter entendido que aquela obra podia ter algum tipo de problema na documentação, porque não tinha o caso. A empreiteira já trabalhando há algum tempo, um documento, ou seja, passou despercebido. Foi um erro da minha pasta. Então, senhores, que momento o senhor tomou? Aliás, o senhor disse que houve uma negociação para a retomada das obras. Que tipo de negociação foi feita com a empreiteira para retomar as obras? Como existia algumas obras que faltavam pagamentos, algumas coisas, nós tínhamos que entrar em contato com as empreiteiras para que, até o ponto onde as planilhas se coincidiam com o que estava executado, para a liberação dos pagamentos pendentes. Então, nós chamamos todos eles, fizemos alguns relatórios, o que estava pendente, o que eles tinham executado, o que eles não tinham executado, para isso ocorrer a retomada das obras. E a única realmente que ficou pendente com isso foi a OBS. As outras obras, nós fomos atrás dos empreiteiros, conversamos, eles retomaram as obras, receberam o que era devido a todas as obras do município que estavam nessa situação. Então a negociação foi simplesmente de você se aproximar novamente ao empreiteiro para que ele pudesse ter a confiança que ia voltar a receber por serviço que eles tinham executado, porque eles estavam paralisados. Uma porque a prefeitura, quando foi assumida, ela tinha, vamos dizer assim, ela não poderia mais fazer nenhum tipo de convênio porque ela estava pendente em algumas situações. Então nós tivemos que resolver os problemas pendentes da prefeitura, deixar o nome da prefeitura limpo, para depois ver o que eles estavam cobrando e o que realmente tinha sido executado. E nesse momento nós entramos na negociação para realmente reiniciar as obras e também os pagamentos pendentes que ficaram desde a autogestão. Os senhores, já que tiveram essa preocupação, fizeram a mesma negociação com a Caixa Econômica Federal, no sentido de entender cada um dos contratos, as suas cláusulas suspensivas, antes de retomá-los? Assim, já tinham algumas petições na Caixa, sim. A única que não entrou nesse processo foi a OBS, porque não tinha a conclusão ainda da primeira planilha de pagamento que nós enviou a empreiteira. Então, essa foi uma das últimas que nós entramos em negociação e conversação. Então, aqui o senhor tira uma dúvida que o senhor tinha também com relação a medições. Então, o senhor afirma que não havia nenhuma medição da OBS na Caixa Econômica Federal. Não, eu quis dizer que nós pegamos as obras que estavam em andamentos e fomos fazendo uma a uma, até chegar na OBS. Ou seja, não que não tinha planilhas, tinha planilhas, mas nós vemos ponto a ponto em cada uma de cada vez. Ou seja, não pegamos todas elas de uma só vez para tentar negociar, vamos abrir uma por uma. Secretário, o senhor me disse, vou dizer que o senhor foi à Caixa e a única obra que o senhor não tratou na Caixa foi a OBS, porque ela não tinha medição lá. Minha pergunta por que essa obra da OBS não foi tratada junto à Caixa Econômica Federal para avaliar a situação do seu contrato? É exatamente isso que eu disse. As que estavam pendentes na Caixa para pagamento.
Ou seja, quando a prefeitura estava com os pagamentos bloqueados por problemas da prefeitura, esses pagamentos ficaram restritos na Caixa. Então, você estava com o pagamento de pendentes, nós tínhamos que fazer o que a obra retomasse e fazer a liberação junto à Caixa, porque o dinheiro já estava separado. E simplesmente estava bloqueado. Na UBS não existia o pagamento pendente na Caixa, ou seja, a Caixa não tinha ainda destinado o dinheiro para isso. Secretário, eu gostaria de informar o senhor que convênios já assinados, eles não dependem da regularidade junto ao CALC. Então, são duas coisas diferentes. O CALC ele não permite o município assinar novos convênios, mas ele não tem nenhuma interferência com relação a contratos de repasses já assinados. Portanto, nenhum desses recursos estava bloqueado por questões de CALC, e sim por cláusulas suspensivas ou por medições que poderiam estar pendentes. Então, esse convênio, por exemplo, secretário, se os senhores tivessem ido à Caixa e estivessem verificado o contrato dele antes do início da obra, os senhores iriam descobrir que, primeiro, ele tinha uma cláusula suspensiva que condicionava a liberação do primeiro pagamento à apresentação da licença ambiental. Então, o que ainda não entendi é por que é que os senhores não fizeram essa simples consulta ao órgão gestor, que é a Caixa Econômica Federal. O senhor ainda não me convenceu o porquê que os senhores excluíram apenas esse contrato. E me estranha, se ele não tem, se o senhor me diz que ele tem medição apresentada lá, ele tem pagamento pendente lá, secretário. Mas medição significa um pedido de pagamento daquele serviço executado. Ora, se a medição foi apresentada, existe um pagamento a ser feito. Então, não entendi o porquê que o único contrato que os senhores não verificaram junto à Caixa Econômica Federal foi o contrato da UBS. Se o senhor puder me esclarecer. Nesse momento, eu saberia discutir precisamente o motivo do qual ela não foi dado início junto com as outras, porque é muito confuso na época. Agora, as medições foram feitas, algumas medições foram enviadas para a Caixa, alguns motivos junto com a prefeitura não foram liberados os pagamentos por causa dessas situações que eu comentei. Porém, a Caixa só se pronunciou quanto a pagamentos pendentes passados nesse momento que eu conversei com vocês. Foi quando a própria Caixa foi, aliás, quem comunicou a gente, isso foi publicado recentemente, que não poderiam fazer por causa dessa licença ambiental. Então, nós fomos comunicados pela Caixa também, nesse momento, não anteriormente. Senhor secretário, já dizia os antigos que o pau que nasce torto cozinha direito. O senhor não acha, ou pode afirmar, que essa obra poderia ter sido iniciada sem a licença ambiental ou reiniciada? Não deveria ser iniciada. Não deveria ser. Você acha que ela deveria ser reiniciada sem a devida licença ambiental? Não, não deveria. O senhor assume essa responsabilidade enquanto executivo? Sim. Nesse momento, quem é o responsável
que está cuidando do corpo técnico para providenciar os documentos para tão almejada obtenção desta licença ambiental? Secretaria de Gestão, Alexandre Pontes. Ele, nesse momento, É o gestor para dar seguimento às obras do município. que está cuidando das licenças ambientais. No caso desta obra, é ele que está providenciando os documentos pertinentes para obter esta autorização ou esta licença ambiental, certo? Senhor Alexandre Pontes? Alexandre Pontes. O senhor sabe me confirmar quando foi encaminhado um pedido para a CETESB solicitando a regularização ou pedido da licença ambiental desta obra? Não. O senhor sabe me informar em que fase está esse pedido da licença ambiental? Não. O senhor sabe me informar se falta algum documento na CETESB? Não. Provavelmente também não sabe dizer se existe alguma exigência pela CETESB. Não. O processo que averiguamos junto ao órgão ambiental, agência da CETESB aqui de Belas Artes, consta uma visita de técnicos da CETESB ao local, momento no qual foi verificado a obra sem nenhum processo de licenciamento, e foi também autuada a prefeitura por uma movimentação de terra, supressão de vegetação, de mata ciliar no terreno ali, no terreno do Centro Social Urbano. O senhor acompanhou, tem ciência desse fato? A CETESB veio ao município e constatou ali na área do Centro Social Urbano, na Juscelino Kubitschek de Oliveira, além da obra da UBS, que não possuía nenhum processo de licenciamento em andamento, constatou que a Secretaria, provavelmente Secretaria de Obras, havia interferido na mata ciliar, suprimindo vegetação e movimentando terra na preparação ali do terreno, provavelmente para a festa junina. E autuou a prefeitura. O senhor tem ciência dessa autuação? Qual foi o posicionamento da prefeitura referente a isso? Você está com o secretário Alexandre Pontes e com o livro, ou seja, toda a documentação fazendo com eles. Senhor secretário, o senhor sabe me dizer se há alguma previsão para a liberação da tão sonhada licença ambiental? Não.
Senhor secretário, o senhor tem algum conhecimento, eu poderia nos dizer se há possibilidade da perda deste convênio? Segundo a informação que eu tenho da gestão, este convênio não se perdeu no funcionamento para mais um ano. Foi prorrogado isso? Exato. Secretário, foi feito um pedido para a regularização desse processo junto ao CETESB? Essa pergunta eu peço que eu faça direto ao secretário Alexandre Ponte, de Agricultura dessa documentação. Secretário, hoje, quarta-feira, essa obra está apta a receber todas as instalações da ODS para seu funcionamento? Na parte de projeto, ela atendeu o projeto. Agora, existem algumas informações que já foram passadas no ano passado, que deveriam ser feitas algumas adequações. Como estava no processo de retomada, isso não andou para frente, porque seriam algumas adequações que deveriam ser feitas com o dinheiro da prefeitura. Então, é um trabalho que ia ser feito posterior à conclusão das obras. Foi feito algum laudo nesse semestre com relação àquela obra? E se foi apresentado alguns problemas na estrutura daquela obra? Eu soube que temos projetos em paralelo com essa obra e algumas irregularidades de infiltração e etc. E esse trabalho vai ser desenvolvido, acompanhado pelo Alexandre Pontes, que é o líder do grupo técnico. Senhor secretário, para finalizar, o resumo da nossa comissão hoje. A senhora pode afirmar, após essa oitiva, que a obra hoje ela foi construída sem autorização e ela se encontra irregular? Como? Sem que a pergunta, vereador? Como sem autorização? Após essa oitiva nossa, segundo os seus depoimentos, o senhor pode hoje, dia 29 de outubro, como secretário da pasta, afirmar que a obra foi feita sem licença ambiental e ela se encontra irregular? Sim ou não? Separado. Fato. Senhores vereadores da comissão, o senhor gostaria de fazer alguma pergunta ao secretário? Posso pedir para que no meio as considerações finais. Eu queria agradecer a presença do secretário aqui, da doutora Kelly, o jurídico dessa casa que vem trabalhando bastante, contribuindo com o nosso trabalho aqui, que nós possamos continuar dando transparência à população de Curitiba. Marcos, como presidente da comissão e em nome dos vereadores, como o senhor Martins, o senhor Pedro e dessa casa, agradeço a presença do senhor aqui, pela contribuição, pela forma correta que o senhor se comportou, pelo respeito a essa casa. Obrigado pelo comparecimento. Por parte dessa comissão, se houve algum constrangimento, peço futuras desculpas. E, para finalizar, gostaria que o senhor fizesse alguma consideração final
o resumo disso, se o senhor assim achar necessário. O senhor gostaria de fazer algum resumo, alguma consideração final em relação a essa oitiva? Fique à vontade e desejar. Obrigado pela presença. Eu gostaria de agradecer a maneira dessa casa. Sempre foi muito eficiente na parte da correção. Eu, como Secretaria de Obras, toda vez que for solicitado por essa casa, irei de bom grado e sempre disposto a colaborar com os senhores, com essa casa e com os municípios. Quero agradecer ao senhor jurídico e agradecer a todos vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado, doutora, procuradora jurídica do Executivo, público presente, e peço que vocês dois aguardem, dê por encerrada esta oitiva, faça a releitura dos trabalhos, ver se está de acordo com as informações, para que a gente possa assinar. Obrigado.